No debate do dia com Maria Lídia Flandoli, as perspectivas da economia brasileira para 2019. A entrevista foi gravada. E quem faz essa análise são os economistas Roberto Luiz Troster, sócio da Troster e Associados, que foi economista-chefe da FEBRABAN e da Associação Brasileira de Bancos. E também conosco Roberto Padovani, economista-chefe do Banco Votorantim, que foi assessor da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, na época da elaboração e implementação do Plano Real. E eu agradeço muito a vocês por estarem aqui. Virada de ano é época de grandes projeções e, tendo passado recentemente uma eleição que define o novo comando do país, previsível e óbvio que aliados do presidente da República estejam muito otimistas, que os tempos serão muito melhores, que não apenas pelos 58 milhões de votos e aprovação popular lá em torno dos 70%, mas também com uma condição favorável num mercado externo, que tudo vai ser muito bom. Não é mais ou menos, não é a mesma coisa que aqueles que perderam a eleição se dispõem a avaliar. O que eu quero saber é se o otimismo de Jair Bolsonaro e aliados tem base na realidade. Troster. Bom, primeiro ele tem boas condições. O fato de ele ter ganhado a eleição, ter ganhado bem com 11 milhões de votos, dá legitimidade a ele, tem motivos para se impor. Agora ele tem que no primeiro momento conseguir criar um círculo virtuoso, mostrar serviço, mostrando serviço, ele tem mais legitimidade, aumenta o capital político dele. E aí eu vejo que esse começo, até uma tradição, os primeiros 100 dias, quando você marca aqui que eu vim. E isso não está muito claro ainda. Quer dizer, mostrar serviço nesses 100 dias iniciais? Eu diria nesses 100 dias iniciais, e você tem condições de mostrar serviço em muitas coisas, né? Por exemplo, né? Para que a gente vai crescer? A gente tem que crescer para acabar com o desemprego. Para acabar com o desemprego, a gente tem uma bomba de tempo a desamarrar, que é a bomba fiscal. Então, o que a gente faz com a Previdência, o que a gente faz com o gasto público, o que a gente pode, algumas medidas para baixar um pouco a dívida bruta, como, por exemplo, vender um pouco de reservas ou permitir contas em dólar, você baixa isso. Mas o foco principal tem que ser. Tem um movimento agora que está querendo criar 1 milhão de empregos. Né? Falando se cada 5% das empresas empregarem uma pessoa, você vai gerar 1 milhão a mais de empregos. Então, eu acho que isso tem que ficar muito claro para todo mundo. Quer dizer, previdência, gasto fiscal, tudo isso, privatizações, são todos meios para um fim importante. Mas, Padovani, é um desafio tanto, né? Essa ideia dos 100 dias, né? Que ainda há uma grande expectativa, a esperança está muito aquecida, as pessoas estão acreditando. E o pacote é muito denso e complexo para, eu usei a expressão mostrar serviço, para conquistas imediatas ou mostrar que está a caminho delas. Na experiência vivida, você observa indicadores que seja plausível, que seja possível que em tão curto prazo, pouco mais de 3 meses, um novo presidente da República consiga apresentar para a sociedade elementos para uma renovação da esperança do começo? Eu sou um pouco mais otimista que o Trotsky nesse sentido. Eu acho um ponto importante que ele disse é o seguinte: é um governo novo e com força popular. Né, ganhou a eleição, então isso já é diferente. A gente passou aí por 5 anos de governos fracos, titubeantes, né? Agora a situação é diferente, só isso muda o cenário. O tom mais positivo em relação ao Troster é que eu acho que, olhando a equipe que eles estão montando, eles provavelmente, não fizeram ainda, o Troster tem razão, mas provavelmente eles entregarão uma agenda correta, não só com diagnósticos corretos, mas com prioridades corretas. Né? Então, e aí, como o Trotsky comentou, eu acho que o problema do Brasil hoje é fiscal, e se você abrir as contas do governo, o problema
imediato, não o único, mas o imediato, é o plano previdenciário. Então, eu estou seguro, estou convencido de que a nova equipe econômica tem o diagnóstico que é preciso atacar a reforma da Previdência e eu imagino que nessa lua de mel, nos primeiros 100 dias, o serviço que eles vão mostrar é exatamente isso, encaminhar ao Congresso uma reforma da Previdência que convença os investidores, os empresários, os consumidores e que o país tem uma dívida estável a médio prazo. Pois é, pode convencer empresários, pode convencer o mercado financeiro, os bancos, etc. Mas a população, quando se fala em reforma da Previdência e com o trabalho intenso da oposição, que insiste que uma reforma da Previdência implica perda de direitos, pode significar a perda da popularidade ou redução significativa da popularidade. Interessa isso ao novo presidente? Mas não tem outro jeito. Reforma da Previdência é arrecadar mais e fazer você trabalhar mais. Você ia se aposentar daqui a 2 anos, agora vai se aposentar daqui a 4. Sim, mas eu coloquei o lado político da coisa. Não, mas porque ele tem que conciliar tudo, esse também. Isso, bom, primeiro tem um ditado assim, Maquiavel já falava, o mal você faz uma vez. Não é popular fazer isso. Faz de cara, faz rápido. Não faz o erro que o Macri fez. O Macri quis contemporaneizar, aí você fica vulnerável. A relação dívida-PIB, ou você ataca e põe ela em trajetória declinante, ela está crescendo hoje, uma taxa média de dívida bruta 5% ao ano. Isso tem que ser um valor negativo, ela tem que começar 0 ou cair. O diagnóstico implícito na reforma é o seguinte, que se você melhora a solvência fiscal, isso vai aumentar a credibilidade, isso vai atrair investimentos, essa atração de investimentos... E vai aparecer no tempo. No tempo, devagar. Eu acho que esse diagnóstico é verdadeiro, mas tem coisas que você pode fazer mais rapidamente, mostrar que você consegue mais rapidamente fazer a dívida cair mais, quer dizer, você tem que usar um pouco, né? Esse exemplo das reservas, uma coisa assim, mostrar, estamos tirando um pouco de direitos de todo mundo, mas estamos dando mais empregos para todo mundo, né? Segundo, você tem capacidade ociosa, isso, entre aspas, de mão de obra abundante, quer dizer, você pode aumentar a produção sem ter muito investimento, né? Se você desse um toque no crédito, por exemplo, você conseguiria injetar recursos, melhorar o capital de giro das empresas, isso dá um embalo. Então você precisa inovar um pouquinho na política econômica, fazer a mesma coisa, corta mais gastos, aumenta a previdência, sem outras coisas juntas, nós vamos ter mais do mesmo. Agora é interessante que o Michel Temer, ele falou assim, até se vangloriou, de que ele vai deixar a casa em ordem, muito diferente do que ele encontrou e que as contas públicas estarão em ordem quando o novo governo assumisse. Isso quando ele ainda era presidente, ele declarou isso. Agora, o novo time da economia vai encontrar mesmo a casa assim em ordem? A casa não está em ordem, mas eu acho que ela está melhor do que estava há 2 anos, né? A gente começou, o governo Temer... Do que quando o Temer entrou. Encontrou. Então, o Temer ele vai deixar uma economia em melhor estado do que ele encontrou em 2016, isso não tem a menor dúvida. Em relação à questão fiscal, ele deixou uma folga para 2019, é verdade, mas não resolveu o problema central, que é a Previdência. Ele tentou fazer a reforma da Previdência, não conseguiu e ficou para esse governo. Mas o que eu acho que ajuda é que o quadro, de modo geral, à exceção das contas do governo, o quadro, de modo geral, é um quadro bom, pelas razões ruins, que foi a recessão, mas nós temos custos de produção baixos, a produtividade das empresas aumentando, e isso acontece nas recessões, inflação baixa permite taxas de juros baixos, o Banco Central ajudou no sentido de ancorar as expectativas para frente, então não só se imagina que os juros estão baixos hoje, mas continuarão baixos por algum tempo. Isso facilita o mercado de crédito, principalmente o crédito para as empresas, a se destravar. E aí, se o mercado de crédito começa a funcionar novamente, o consumo começa a andar, isso começa a trazer investimentos, começa a girar a roda da economia. Então, a situação da economia é melhor, mas ainda precisa de um ajuste. Eu concordo com você, mas diria que tem 2 pontos importantes. Primeiro, a dívida pública aumentou com ele, quer dizer, ele está deixando o país mais endividado. Segundo,
tem folga no orçamento, mas o déficit primário é maior agora que era quando ele entrou. Quer dizer, ele está... então, na questão fiscal está pior. Na questão do crédito, quer dizer, as taxas, só taxa básica, quer dizer, não chegou. E o número de inadimplentes aumentou, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica. Acho que você teve avanços em algumas áreas que são meritórios, algumas reformas, mas em outras, eu acho que é o mesmo erro, sabe? Tentar fazer a mesma coisa que os outros estão fazendo, por melhor que seja, é você ter mais ou menos o mesmo desempenho. Agora, e o super-ministro Paulo Guedes, ele próprio, e a equipe que já anunciou na economia, ele acalma o mercado financeiro, entusiasma investidores? Eu acho que ele tem o poder de acalmar, e esse talvez seja o mérito. Você define uma agenda de governo através da equipe, mais do que discurso. E a equipe do Paulo Guedes é uma equipe competente, assim como era a equipe econômica do Temer. E o fato de você ter uma equipe competente, bem treinada, te permite fazer bons diagnósticos e definir prioridades. Isso parece óbvio, né? Poxa, uma equipe boa, bem treinada, vai fazer bons diagnósticos. Mas a gente passou aí 5, 6 anos, algum tempo atrás, com uma equipe de péssima qualidade, cometendo erros de política e que resultou na maior recessão da história. Então, o fato de você ter gente qualificada já é um bom ponto de partida. Se vai dar certo, depende das questões políticas, depende de várias questões, mas eu acho que algo que já é um bom sinal é de você ter gente competente. Agora, a questão de gente qualificada, né? Existe todo um questionamento. Qualificado para quê? Porque tudo depende, né, da referência da política econômica que se vá desenvolver. Então, se por um lado há um reconhecimento que essa equipe é qualificada, todos aqueles eleitores do candidato derrotado, a oposição entende que haja essa qualificação? A qualificação reconhece? É reconhecida. Porque é qualificação para o bem ou para o mal. Então, sabe, quando eu falo bem e mal, é para aquilo que você concorda como sendo a política econômica que o país exige ou não. São duas coisas, né? Uma, a equipe. Então, pega só um exemplo. Joaquim Levy foi até ministro da Fazenda da equipe anterior. Então, e depois foi para ser vice-presidente do Banco Mundial na parte financeira, que é um banco de desenvolvimento, está vindo para um banco de desenvolvimento nacional, está deixando um emprego seguro e estável por um emprego arriscado, porque aqui você está na artilharia sempre, então é um exemplo de que você consegue, você tem pessoas muito boas na equipe. Agora, falta estratégia, que às vezes a história está cheia de casos que os melhores exércitos às vezes perdem para exércitos mais fracos. Então, eu acho que a gente tem que mudar algumas coisas. Sim, e a interlocução é interessante. Se, por um lado, mercado financeiro e investidores podem olhar com bons olhos e ficarem calmos e se sentirem atraídos, e o empresariado? Paulo Guedes mostrou na fase de transição aos empresários, à indústria da produção, que ele tem uma disposição para uma boa interlocução, ou como falou outro dia o Hélio Gaspari, né? Ele mostrou a faca para eles. Olha, eu acho... Para o empresariado brasileiro. Eu acho que primeiro o mercado financeiro, quer dizer... Não, eu estou falando agora do empresariado. Isso, é para conseguir dinheiro emprestado, isso consegue, isso já está resolvido. Tá, isso está pacífico, mas e aí o empresariado? Primeiro não dá só para agradar os empresários, porque a indústria, todos os governos seguiram a pauta da indústria e a indústria encolheu. Quer dizer, você tem que mudar o modelo industrial brasileiro. Tem uma série de coisas que você tem que mudar, porque senão nós vamos continuar patinando. Quer dizer, essa ideia, conteúdo nacional, protecionismo, em vez de fazer um discurso de vamos ocupar o resto do mundo com produtos brasileiros. Então, é um pouquinho escutar o que o empresariado tem que fazer e outra coisa é falar o que é melhor para ele. Não, e uma coisa, a gente pode ter as opções ideológicas, mas qualificado como, né, tua pergunta? Sim. Uma coisa que nos ajuda nesse momento é o seguinte, a gente experimentou uma estratégia de política
que deu errado, né? Qual foi a estratégia? Vamos fechar a economia, vamos aumentar o tamanho do Estado, vamos aumentar os gastos, vamos reduzir transparência, vamos reduzir taxa de juros, vamos aceitar a inflação mais alta, vamos tentar controlar preços, vamos tentar controlar câmbio. A gente sabe que isso, o que produziu isso? Isso produziu a maior recessão da história, desemprego elevado e injustiça social. O nosso Estado quebrou, deixou de ser um instrumento de distribuição de renda, o desemprego disparou, gerou fome. Então, esse modelo que a gente viveu não funciona e a gente teve essa oportunidade de vivenciar isso. O que a gente está vendo agora é o modelo oposto. Vamos abrir a economia, vamos reduzir o tamanho do Estado, deixa os preços se ajustarem, tenta aumentar a eficiência do Estado. Eu acho que esse discurso, independente de quem seja, é música para os empresários, para o mercado financeiro, porque ele dá previsibilidade. O que o empresário gosta é previsibilidade, porque se ele olha o futuro e sabe o que vai acontecer, ele dá crédito, ele investe, ele contrata, a economia gira. Então, o que a gente está fazendo agora é reverter a estratégia que a gente teve no passado. Agora, eu não posso deixar de tocar em algo assim que surpreendeu e que gerou uma reação, a mexida no Sistema S, anunciada, né? É um acerto da equipe de Paulo Guedes, como disse o Marco Sintra, né? Essa coisa daquela arrecadação que as empresas, que o Sistema S faz através da contribuição das empresas, é um veneno que deve ser combatido? Ou mexer em algo que está dando certo, tem que pode ver o que está dando certo e o que está dando errado no Sistema S. Quer dizer, falta de mão de obra qualificada é um problema no Brasil. Sim. Então, ver quanto do Sistema S vai para treinamento... Profissionaliza, quanto dessa profissionalização é conveniente ao país. Então, custo-benefício, quer dizer, qualquer gasto é custo-benefício. Quanto disso é para isso e quanto desses recursos vão para outros fins. E desonerar as empresas pode inviabilizar esse Sistema S? Ou ele viverá muito bem, como disse a Fifi Domingos? Não conheço a fundo os números dele, quanto que depende, quanto que não depende. Mas eu acho que primeiro a gente tem que fazer conta, ver o que você recebe, quanto que você paga. Eu acho que essa conta é a principal, porque 30%, 50%... 50% foi a ameaça, 30% é a retirada. Tudo bem, por que não 32% ou 57%? Não, se acharem ruim dos 30%, a gente passa para 50%. Não, mas quer pode dizer, ser isso que aí 57... é agressivo, né? Isso é outra questão, né? Assim, de você o jeito de falar, é agressivo. É o jeito de falar e o jeito de fazer. Chegar, quer dizer, acho que empresários, todos têm sentimento cívico, vamos fazer o que é melhor para o Brasil. Quer dizer, nenhum deles, a não ser, está casado com o Sistema S. Isso convém às empresas, então vamos ver isso, ver onde que a gente vai racionalizar. Até que ponto fazer recolhimento para o Sistema S, financiar piscina, clube para fim de semana, você fica perguntando, não faz muito sentido. Encarece, né? A indagação. Ele tira do salário dele para pagar a piscina para o meu filho, não vale a pena. Mas fala, Padovani. Não, eu acho que tem um ponto que é a transparência. Você tem casos bem-sucedidos no Sistema S, mas tem escândalos de corrupção no país que são inaceitáveis. Porque, primeiro, é um imposto privado, coisa que eu acho que só aqui não existe, né? Então, você tem que, talvez seja tão meritório o Sistema S, tem que estar no orçamento público, mas tem que ser transparente, tem que avaliar o custo. Então, do jeito que está hoje, é estranho, é uma caixa preta, ninguém sabe quanto custa, ninguém sabe se tem corrupção, não tem prestação de contas, e é um imposto. Quer dizer, é um imposto que as pessoas pagam e não sabem para onde está indo o dinheiro. É estranho isso. E nem sabem quanto pagam. Já fomos avisados que o nosso tempo terminou, mas, olhando para o futuro, eu fiquei com uma impressão que vocês estão otimistas. Qual que é o teu PIB, Padovani, para esse ano? Acho que 2,5. Acho que 2,5 é um bom número. Eu acho que acima de 3, e sou disposto a apostar um jantar com você. Olha, muito otimistas. Combinado. E a Argentina vai ter que ser churrasco. Muito bem. Agradeço muito
Uma boa noite. A aposta para incluir convidar ela e o marido? Pode sim. Então pronto. Muito obrigada. E tomara que vocês ganhem. Porque Não, a otimista é boa. que eu Que ganhe, você que ganhe. Boa noite. Obrigado. Obrigado.